Pessoal, vamos tentar de novo então, hein? Boa noite, graça e paz. Ribamar, vou esperar então você entrar. A hora que você entrar, dá um joinha e tenta você mandar a solicitação. Pra gente ver se tá tudo certo. Aí, a Emily entrou. Tá, Ribamar está online. Então, ó, tenta você... Tá, vou visualizar aqui. É aqui, né? Vamos aguardar para ver, então, se agora vai dar certo. Ribamar saiu. Ribamar, vou tentar eu te chamar, tá bom? Vamos ver se agora dá certo. Aqui, ó. Olha, acho que agora tá dando certo, gente. Aê! Oi? Ah, agora deu certo. Agora deu certo. Conseguimos um outro celular. Entramos pelo da Nathalie, que está aqui com a gente. Aí, agora... Acho que agora vai, hein? Agora eu tô vendo vocês direitinho. Consegue me ouvir, Bruna? Eu tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Está dando alguma falhazinha, mas dá para continuar. Acho que agora a gente consegue, né? Agora vai. Ô, Ribamar, desde já, obrigada, viu? Pelo seu sim, por você ter aceito fazer essa live com a gente. Nossa, a gente fica muito feliz, né? Já faz um tempo que a gente tem essa parceria com vocês, uma comunidade Betânia tão querida e tão amada por nós, né? Então, é com nós, a gente está muito feliz, viu? Deus abençoe. Sim, nós também ficamos muito felizes com o convite, né? Companheiros de missão há um bom tempo. Hoje eu falava um pouco do carisma de vocês para um outro irmão, né? E o quanto me alegra saber que a gente está junto nessa, né? De evangelizar, mesmo distante, né? Mas o coração é unido, né? Porque é o mesmo Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que nos enviou também. Então, é uma graça também para nós. Comigo aqui está o Fernando. O Fernando mora aqui conosco, com o seu dedo na câmera. E o Ronaldo também, equipe técnica, tentando fazer uns ajustes aqui. É bom a gente poder contar com os irmãos de comunidade, né? Que nos socorrem em todos os momentos. Você acha que a gente começar rezando, né? Pedindo o Espírito Santo? Com certeza. Vocês que estão aí com os instrumentos, né? Estamos dentro dela. Para quem está nos acompanhando, falamos aqui do Recanto de Curitiba, no Paraná, uma das nossas 8 casas de missão. Então vamos iniciar essa live em oração, pedindo esse Espírito Santo. Sobre os corações da graça, eu também quero viver todo o meu coração. Espírito Santo, Espírito Santo,
Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre as nossas famílias, sobre cada um que nos acompanha. Vem Espírito Santo acalmando o nosso coração. Talvez assim que nem eu, você veio de uma tarde agitada. Ou talvez estava em casa, mas mesmo assim com o coração agitado. Convido você nesse início de live, nesse início desse momento de oração, de partilha, pedir a presença do Espírito Santo, que age em nós, que faz morada em nós, que acalma as tempestades do nosso interior. Vamos pedindo o Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder, fortalecer o Espírito Santo, com teu poder, fortalecer. Não tem como começar de melhor forma, né, Bruno? Exatamente. E pedir, né, que o Espírito Santo possa interceder por todos nós nesta noite, né? Possa acolher no coração de Deus mesmo cada uma das pessoas que estão conosco participando dessa live e que a gente possa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Afinal, Betânia é lugar de vida plena, é a casa onde Jesus tinha intimidade com seus amigos, né? Então, o que nós rezamos e pedimos é isso, que todas as pessoas possam encontrar e buscar ter essa intimidade com Jesus. Lugar de encontro, lugar de amizade, né? Betânia, casa do pobre, casa dos amigos de Jesus, né? E aonde tem a presença de Jesus, tem a presença do Espírito. Né? Nós cremos nisso, a nossa fé nos faz crer nessa presença da Santíssima Trindade em nosso meio, onde dois ou mais, e bem mais pelos meios de comunicação, estão reunidos, muito mais do que no ambiente, né? Mas aquilo que a gente dizia no coração, eu estou no meio deles. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém. Então, nós queremos iniciar, né? Mais uma vez, quero acolher a cada um, né, que está aqui com a gente, assistindo, participando dessa live. Agradecer vocês, não só você, né, mas todos que estão aí com você, pelo sim de cada um. O Maurício está nos assistindo, ele também ficou muito feliz, né, dessa participação de vocês. A gente te acompanhou, né, desde o aspirantado. E hoje a gente pode ver a perseverança, a fidelidade que você teve. E é tão bonito quando a gente consegue olhar para a vida de um consagrado e ver essa perseverança, porque a gente sabe que não é fácil, né, Ribamar? Ser perseverante, entregar a vida, né? Mas quando a gente encontra com Deus, a gente não abre mão, né, daquilo que Ele tem para nós. Quando a gente toma consciência também, né, que não é fácil, né, que o Senhor não nos prometeu um mar de rosas, né? Ele nos prometeu a eternidade, o céu. Mas com muita luta, com muito sacrifício, Ele não poupou nem o seu filho, né? Então, a palavra nos diz isso, né? Toma cada dia a sua cruz e me siga, né? E é assim a vida de todo cristão, né? Nós que abraçamos uma vida consagrada, né? Assim como você também, que já está um bom tempo na missão, né? Assim como aqueles que nos acompanham de casa, que têm sua vocação específica, seja no matrimônio, seja na sua missão pastoral, né? Quando nós abraçamos de fato a missão, abraçamos a cruz. Não dá para abraçar o Cristo sem abraçar a cruz. Sim. Aí, assim, para a gente poder começar também nossa partilha, conta um pouco como que você chegou em Betânia, como que você chegou nessa vida plena. Nossa Senhora, a história é longa, tem quanto tempo aí? Quem chegou primeiro, né,
primeiro contato foi escutando uma pregação do Padre Léo. Uma irmã, Tatiane, lá do Piauí, eu sou lá do Piauí, da cidade chamada Parnaíba, litoral do estado. Ela chegou com um DVD para mim do Padre Léo, aquele Aprendendo com as Histórias do Padre Léo, volume 1, não tem como esquecer. E ele entregou para mim e disse assim, olha, escuta esse DVD que você vai gostar. E aí eu comecei a escutar e aconteceu comigo aquilo que a palavra diz, que Jesus chegou a um discípulo e disse, a um homem, né, e disse, éfeta, e os seus ouvidos se abriram, né? Eu descobri que padre falava quando eu escutei o Padre Léo. Porque apesar de ter uma caminhada, né, na igreja, primeira Eucaristia, Crisma, eu não lembro de muito contato, de intimidade, de querer buscar mais a palavra, de querer ouvir, né? E a pregação do Padre Léo foi um estalo dos meus ouvidos, né? Se abriram para a palavra de Deus. Por isso, estou muito grato, né, ao Padre Léo e à Canção Nova, né? E aí eu comecei a buscar, querer descobrir o que era, quem era aquele homem, né? Onde é que ele pregava, né? Despertou uma sede de buscar mais, né, ouvir a palavra de Deus. E aí foi que eu fui descobrir o que era grupo de oração, o que era Canção Nova, porque eu nem tinha ideia do que era isso, apesar de estar envolvido dentro da igreja, né? Então eu posso dizer que aconteceu comigo, por uma pregação do Padre Léo, o batismo do Espírito Santo, né, e os meus ouvidos se abriram. E aí veio toda uma busca de santidade, a busca de viver para Deus, né? E um caminho de discernimento também, até que eu compreendi o chamado à vida consagrada, né? A princípio eu não pensei em Betânia, né? Tanto é que eu fui fazer uma experiência vocacional no seminário, passei uma semana, mas vi que não era ali. E na conversa com o meu diretor espiritual, eu falei para ele, se tivesse um lugar que eu queria ir, era para Betânia. Mas eu acho que lá não dá certo, porque eu nem sei como é que é. Porque na minha cabeça, Betânia era uma clínica, como muitas pessoas pensam, né? Uma clínica, um lugar em que as pessoas vão para se reabilitar, para se restaurar, e não é verdade, né? Betânia é uma nova comunidade, um carisma na igreja, para o mundo, né? E tem vida consagrada sim. E nessa conversa com o padre, né, que eu disse, olha, eu acho que lá não dá certo. Eu disse, meu filho, mas por que não? E aí acendeu a luz, né? Eu disse, por que não, né? Vou procurá-lo. E comecei todo um acompanhamento, né, até vir para a comunidade. E isso estou falando em resumo, né? Porque a história vocacional é cheia de detalhes. Né? Quando a gente se abre para ouvir a voz de Deus, né? Quanta coisa foi acontecendo, né? As confirmações, né? As confirmações, né? Eu lembro de uma vez que eu fui para um retiro vocacional, lá numa cidade chamada Pedro II, no Piauí. E no retiro eu estava com a perna machucada, eu fui com a muleta ainda, né? E aí dentro do ônibus, no caminho do retiro, eu consegui abrir a janela, né? E ninguém mais conseguiu abrir a janela. E aí de repente, né? Uma pessoa veio e disse, tem como você abrir a minha, né? Porque eu abri a minha, né? Aí um amigo foi pedir, né? Nem conhecia. E aí, no primeiro momento, eu tive raiva, né? Eu disse, meu Deus, eu estou de muleta. O ônibus está em movimento. É que esse pessoal não está vendo. Eu fui, levantei, abri a janela. Aí o outro viu que eu abri e me chamou também, né? Ei, vem aqui, abre a minha também. E eu saí abrindo as janelas do ônibus inteiro. Né? Nossa! Quando eu sentei no ônibus, veio uma palavra para mim no meu coração. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Mesmo com as suas muletas. Porque quantas vezes a gente dá as nossas limitações como desculpa para não servir. Porque eu não posso, porque eu sou limitado, porque eu sou pequeno. Né? E quando a gente se abre, mesmo com as nossas muletas, com as nossas lutas, a gente pode dar mais para Deus. Então, a história vocacional da gente é marcada, né? Sim. Por sinais, por palavras, que é bom a gente retomar, né? Fazia tempo que eu não lembrava dessa história. Aí, voltou. Acontece, né, gente? Acontece. Ribamar, e quando você ia falando da sua história, eu tava lembrando assim, né? Que quando eu comecei minha caminhada aqui
na comunidade Alicerce, nós tinha um ano de comunidade, estava começando. E um dia eu fui no grupo de oração, eu tinha 15 anos. E para quem não conhece, né, rapidamente, comunidade Alicerce é uma comunidade que tem 13 anos. Nosso fundador é o Maurício, ele é casado. E nossa sede fica aqui em Pindamonhangaba, São Paulo, né, interior aqui de São Paulo. E nós tínhamos grupo de oração. E eu fui, assim, no grupo de oração. Aí era um grupo que tinha muitos jovens. E era muito legal, assim, né? Eu fui mais nessa empolgação de ter um monte de jovens, né? E um dia eu fui e o Maurício estava pregando. E foi uma pregação tão marcante na minha vida também, que eu nunca tinha tido essa experiência com Deus. Eu falei, nossa, eu quero seguir isso. Foi através da pregação dele também. E uma vez eu vi a fundadora Chica, da comunidade Oasis, né, Maria Francisca, falando que quando Deus escolhe o fundador, ele já vai escolhendo aqueles que farão parte da comunidade junto com o fundador. Então, desde toda a eternidade, nós também já fomos eleitos, né, escolhidos por Deus para viver dentro dessa comunidade, dentro desse projeto. E a partir da boca, né, do anúncio, porque o fundador é isso. Ele é portador da graça de Deus, portador do carisma, né? E a partir desse anúncio, desperta em nós o desejo pela vocação. É como se houvesse essa identificação, né? É isso que eu quero, mesmo que a gente não tenha tanta certeza, porque não dá para ter uma certeza logo de início, né, da vida consagrada, mas é um despertar. E ali eu fui começando a minha caminhada, fiz o retiro, tive uma experiência na Canção Nova também. E ali na Canção Nova eu falei, é isso que eu quero para minha vida, ser de Deus. Sem saber nada da vida consagrada, sem saber nada assim que eu seria consagrada à vida, né? De uma comunidade. Mas Deus foi fazendo essas confirmações até eu poder chegar aqui na comunidade. Hoje faz 10 anos que eu moro na comunidade. Tenho 12 anos de comunidade Alicerce, mais 10 como consagrada à vida. E a gente sabe dos desafios, como você colocou, mas essa palavra do servir, né? A vida consagrada, ela é um serviço ao próximo. É o ajudar, a doação, a gratuidade, né? E nós tivemos a oportunidade de conhecer Betânia por um casal. Eu acho que eles eram consagrados à aliança. Eles ficaram sabendo da comunidade, foram até a nossa livraria que nós tínhamos na época e conversaram com o nosso fundador. E a gente marcou um retiro de carnaval, isso em 2010. E assim, a gente não conhecia muito bem a realidade de vocês, né? Conhecia o Padre Léo pela TV, né? Aí, claro, depois assim, da morte dele, assim, a gente via os DVDs, as pregações e tudo, mas a gente não conhecia a realidade de Betânia. E quando a gente teve a oportunidade de conhecer lá no Recanto de Lorena, nossa, a gente ficou apaixonada, assim, pelo trabalho, pela missão, pelo legado que ele deixou. E a gente começou a ficar muito amigo do Ney e da Fátima. E ali a gente conheceu bem o carisma Betânia, né? A partir do Ney e da Fátima. E desde então a gente não largou mais vocês, né? A gente conseguiu essa amizade, assim. E o quanto estar em Betânia, essa parceria que a gente tem na vida consagrada, o quanto nos faz bem, né? Toda vez que a gente vai lá, o contato com os filhos, as partilhas que nós temos com vocês, os cafés que a gente toma junto, tudo eu vejo assim que Betânia fala muito das coisas do alto, né? Cada detalhe, assim, a gente consegue buscar essa amizade e entender essa passagem do eu vim para servir. Porque vocês servem, 24 horas, né, Ribamar, cuidando dos filhos, né? Aqui é 24 horas, né? Acho que cada dia mais a gente aprofunda no que Jesus dizia, né? Que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim como cada missionário também vive essa dimensão, né? Sim. Ser cristão é isso, né? É estar sempre atento à voz de Deus, ao que Ele espera de mim, né? Dessa amizade com Ele, né? Então, é bem isso mesmo. Para mim também foi uma experiência muito positiva conhecer vocês, né? O carisma de vocês e ver que a igreja é esse corpo místico de Cristo, né? Que um carisma complementa o outro, né? Quantas vezes a gente precisou, como Daniel Alicerce, dar um pulo aqui, né? SOS, né? E aí, até o Maurício uma vez brincava, né? Disse, agora virou um atendimento emergente, né? Inicial. Né? Mas um carisma complementa o outro, né? Cada um tem sua função, mas todos a serviço de Cristo. Né? E eu concordo.
isso que você disse, sabe? De que eu penso, assim como a Chica falou, né? Que é desde toda a eternidade. Né? Deus pensou, quando ele pensou no carisma, alicerce, ele pensou no Maurício, na cuidadora, ele pensou na Bruna, para a comunidade de vida, porque a criação é única, né? É um só carisma. Então, eu creio muito nisso, né? Tanto é que se a gente for olhar. Travou. Acho que travou, Ribamar. Se deu uma travadinha, mas daqui a pouco já volta. Vamos aguardar. Aí, voltou. Voltou. Travou de novo. Apareceu um negócio aqui na frente. Aí, Consegue voltou. me ouvir? Tô te ouvindo. Voltou aí também? Tá. Então, como eu dizia, né? Se a gente for olhar os sinais da nossa história, enquanto comunidade, isso serve para você que está em casa e está no discernimento vocacional de um carisma, de uma comunidade. Né? Os fatos que nos assimilam ao carisma, eles não se dão apenas de quando eu conheci Betânia. Né? Hoje eu vejo Betânia em fatos da minha infância. Né? Hoje eu vejo Betânia da forma como eu fui criado com os meus pais. Vai muito além, né? Não foi naquele dia específico que eu tive uma experiência, mas é desde toda a eternidade. Então, eu creio muito nisso. Né? Quantas vezes a experiência de confessar. Voltou? Voltou. Tá caindo aí, Bruno? Não, e tem hora que... O meu tem hora que aparece uma coisa assim, redondinha de carregando. Mas agora acabou. Opa, fica aí, viu? Vocês estão acompanhando, não vão embora não. Gente, vocês sabem que acontece isso em todas as lives, né? Sempre trava, faz parte da tecnologia, fazer o quê? Mas voltou, tô te ouvindo bem. Vamos lá, então. Então, como eu dizia, algo que me marcou muito, que antes mesmo de discernir para uma vida consagrada, era a experiência da confissão. Quando eu ia me confessar com o pároco, né, e dizia, olha, fiz isso, aquilo, e de repente terminava a confissão e dizia assim, tá bom então, te absolvo, te perdoo, vamos agora, você faz a leitura, né, vai fazer isso. Eu disse assim, meu Deus, que Deus é esse? Né? Eu acabei de derramar minha miséria aqui, e o Deus confia a mim ainda alguma coisa do sagrado. Né? E hoje eu vejo isso muito como Betânia, porque Betânia é acreditar por, né? Por mais que a sua história seja ferida, seja machucada, né? É um Deus que acredita em nós, que confia em nós, que a sua misericórdia nos coloca em lugares onde nós não merecíamos. Né? E não lugares que eu digo títulos, né? Mas como está aqui diante dele, diante da presença dele, né? Servindo, amando, cuidando, e ele vai nos confiando, né? Até pessoas mesmo, vidas, né? E tudo por uma experiência de misericórdia mesmo, porque se olhar para nós não merecemos, né? Ele nos amou quando menos merecíamos, né? Quando não merecíamos, e nos ama sempre, né? Até a hora que a hora que eu estava me preparando aqui para a live, eu pensava na leitura de hoje da liturgia, né? Primeira leitura hoje fala do profeta Oséias, e o profeta Oséias, ele traz muito forte o amor de Deus pela humanidade. E até na palavra de hoje ele começa falando, né? Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, pois tropeçastes em teu próprio pecado. Mas voltai para o Senhor, tire o peso da culpa e aceite o que é bom. E nós retribuiremos com o fruto dos lábios. Sua desobediência eu curarei e te amarei de todo o coração. Então a gente percebe assim, o profeta Oséias já falando desse amor de Deus por toda a humanidade. Que é um amor, tem uma outra palavra que ele fala assim, né? Te amei com amor eterno, Israel. Israel ali é o povo de Deus, né? Então esse amor se estende para todos nós. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não nos ama só quando a gente acerta. Mas Deus nos ama sempre, né? O amor de Deus por nós é a cada instante. E eu falo sempre assim, o amor de Deus é tão grande, eu faço essa experiência, principalmente por ele não desistir da minha vocação.
Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu me senti assim, incapaz de continuar? E Deus sempre interviu mesmo na minha vida para mostrar que era Ele que se fazia capaz em mim. Que eu realmente, eu não tenho muitas vezes a força que eu precisava ter. Mas Deus se faz forte e me dá a capacidade de continuar. E é assim na vida não só nossa enquanto consagrado, mas na vida de todo cristão. Essa é a vida plena, né? De confiar na misericórdia e nesse amor eterno de Deus, de que Deus é bom o tempo inteiro, né? Deus é bondoso em tudo que Ele faz para nós. E por mais que a gente vai percebendo na vida dos filhos, né? Que chegam aí em Betânia tão ferido. Acho que caiu de novo, gente. Vamos esperar. Senão eu continuo falando, ele não vai me ouvir. Deixa eu ver. Pronto, agora foi. Aí. Sim. Voltou? Estão me ouvindo? Então tá. Vou continuar. Tava falando aqui da experiência dos filhos, né? Que chegam muitas vezes tão marcados pela experiência do pecado, tão descrentes, né? Descrentes da vida, descrentes deles mesmos. E um dia em Betânia é o suficiente para que eles consigam encontrar essa plenitude e esse amor de Deus, né? Então, basta apenas um dia para que eles já consigam fazer essa experiência de... Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá falhando um pouco, mas está dando para acompanhar. Então, assim, um dia em Betânia, eles já conseguem sentir essa presença, esse amor de Deus, né? Basta que a gente fala assim, entrou em Betânia, já conseguem fazer a experiência de ser acolhidos por Deus. É verdade. Um dia ainda é muito, né? Até menos é possível, né? Uma vez escutando uma benfeitora que sempre ajudou, inclusive o Recanto de Curitiba, e me veio de perguntar para ela, né? O porquê que ela ajudava, né? Porque ela tinha um compromisso tão fiel. E ela me disse, Ribamar, a minha filha veio para o pré-acolhimento, que é aquela quinta-feira em que a gente chama, né, que a gente abre para escutar todos que estão precisando da vaga, e elas ainda não ficam aqui, elas retornam. E ela veio para aquela quinta-feira para fazer a entrevista. E ela nunca mais falou. Só o fato de ela pisar aqui, escutar o carisma, ela não precisou ser acolhida. Então, em Betânia, Eu acho que tem alguém ligando no celular de vocês. Voltou. Próxima vez a gente desativa o móvel. Ai, às vezes acontece isso, né? Pode falar, tô ouvindo. Mas é isso, né? Deus se aproveita da abertura do nosso coração. Seja por um dia, seja outros que quantas vezes vêm, passam um mês, 2, né, e vão fazendo a sua experiência diariamente. E assim, até nos nossos documentos, né, nós dizemos isso, né? O que somos, amor. O que fazemos, acolhimento. Então, a nossa missão é ser amor, sempre. Né? Porque o Padre Léo pregou isso, né? O amor é a única força capaz de transformar as pessoas. Exatamente. Então, amar, amar e amar. E o que a pessoa vai fazer com isso está nas mãos dela. O importante é quando ela chegar aqui, né? Ou quando nós nos encontrarmos, porque não é só para quem vem ao recanto para acolhimento, né? Essa é a missão de todo cristão. O próprio Deus se apresenta assim, né? Deus é amor. Essa é a definição de Deus, né? E nós somos chamados a ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Se nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, todos nós somos chamados a ser amor em todas as situações, né? De vida consagrada, na nossa família, no trabalho, né? Então, essa é uma experiência para todos nós, não só para o nosso carisma. Então, o padrão nos ensinou isso, né? Amar sempre, em toda circunstância. E aí, o que a pessoa vai fazer com esse amor que recebeu está nas mãos dela, né? O importante é acolher sempre, quantas vezes for necessário,
amar sempre. E não é fácil, né? É desafiador. Não. Eu vejo assim, o amor ele dói, né? Arranca nosso pedaço porque o amor nos tira dos nossos caprichos. O amor tira o nosso egoísmo. O amor ele tira o nosso orgulho, né? Então o amor ele vai tirando aquilo que muitas vezes o Maurício sempre fala para nós, os excessos. Dentro do nosso coração a gente vai colocando muita coisa que não nos pertence. E aí o amor de Deus vai nos ajudando, não vai tirando de nós. Tem muita gente que tem medo de se entregar a Deus porque acha que vai perder. Só que Deus não tira nada da nossa vida. É o contrário, Deus faz com que a gente volte a ser aquilo que desde sempre nós fomos chamados a ser. E aí é o nosso carisma. O carisma da comunidade Alicerce é justamente esse. É fazer com que, é ajudar, né? Despertar com que as pessoas consigam encontrar o seu valor de filhos e filhas de Deus. Com que cada um de nós nos reconhecemos quando lá no livro de Gênesis vai falar da criação do ser humano, a gente vai ver que Deus soprou sobre nós o sopro da vida. Então Deus nos deu uma vida e não uma vida qualquer, mas nos deu uma vida em abundância, uma vida plena. E essa vida plena não depende das situações externas, se está tudo bem ou não conosco, dos nossos erros ou dos nossos acertos. Mas a vida plena é essa descoberta do valor que nós temos. Porque quando eu tenho a oportunidade de estar pregando para os filhos, e não só em Betânia, né, mas em outros lugares assim, eu sempre falo assim, nós vamos marcando o nosso corpo pelo pecado, pelos nossos erros, a vida nos prova, as pessoas nos provam, nós escolhemos errados, né, muitas vezes, mas ninguém pode tocar na nossa alma, porque a nossa alma é sagrada. E aqui na nossa alma está a essência de quem realmente nós somos, filhos e filhas de Deus. Deus nos acolhe sempre para que a gente possa fazer esse caminho que o filho pródigo fez, de voltar para os braços do Pai. A gente vai ver na passagem também de Jesus com Marta e Maria, né? Jesus esperou pacientemente para que Maria pudesse voltar e se converter. E Jesus sempre conversava com as duas, né? Você vê que é uma amizade tão profunda que Jesus tinha com eles, né? Com Lázaro também. E sempre assim, de ensiná-los o que era de fato ser um filho de Deus, né? A gente vai ver assim, que entregar a nossa vida a Deus, muitas vezes as pessoas têm medo, mas Jesus, o que ele vai falar? Não vos chamo servos, mas amigos, né? Jesus tem um amor por nós que extrai de nós aquilo que nós temos de melhor. Por isso que muitas vezes dói, né? E a gente acha que a gente não vai dar conta, porque a gente tem essa luta, né? Do pecado em nós, que muitas vezes está enraizado. Mas ele é amigo, ele é amor, e ele quer com que nós nos tornemos amor, né? Que a gente consiga descobrir essa plenitude de se sentirmos amados e de amarmos também. E nós somos capazes, né, Ribamar, de amar e dar a vida pelos outros, né? Que Deus nos faz capazes. Sim, sim. E é interessante isso que você trouxe, né? Até um dos pontos que o Padre Léo pensou quando ele fundou Betânia, né? Em priorizar os jardins. E não é em vão que os jardins são priorizados. É lindo o jardim de Betânia. Para quem não conhece, já fica o convite pós-pandemia, viu? Venha visitar Betânia e conhecer como os nossos recantos são lindos. E são lindos. E o porquê que ele pedia que priorizasse os jardins? Primeiro, para que o filho contemplasse o processo, né? Porque é muito comum entre os dependentes químicos, e não só entre os dependentes químicos, mas sobre nós também, de começarmos as coisas e não terminarmos, né? Então, o jardim você consegue ver o processo. Está me ouvindo? Está travado ali? Aí, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então, conhecer o processo, mas também para nos recordar do Éden, para nos recordar do paraíso. E o Padre Léo dizia isso, Betânia precisa ser um paraíso. Precisa nos recordar o projeto original de Deus. Deus pensou algo para nós. Deus teve um plano. Ai, travou de novo. Calma, gente, ele vai voltar. Ah, o Thiago entrou também de Betânia.
Boa noite, Thiago. Ó, tô esperando voltar aí. Acho que deu uma travada. Vou chamar ele de novo, gente, que travou aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Ribamar, me chama de novo aqui que eu acho que caiu agora. Daí você chamando a gente já retorna. Enquanto ele não entra, gente, eu vou continuar falando aquilo que ele estava falando, nessa dinâmica do jardim. Aqui na comunidade Alicerce, a gente faz muito isso também. A gente tem aqui a nossa horta, tem os jardins, a obra aqui fora, né? Nós estamos em construção e a gente vai aprendendo a cultivar as coisas a partir do jardim, a partir da horta, a partir do serviço. Nós vamos contemplando essa ação de Deus em tudo aquilo que a gente faz. A gente vai sendo regado, né, com a paciência, com cuidado, com zelo. A gente vai conseguindo assim contemplar o fazer tudo bem feito. Tudo que nos cerca ao longo do nosso dia a dia, todas as experiências, todos os nossos trabalhos, desde os mais simples, como limpar uma casa, como cozinhar, a gente vai aprendendo a fazer tudo bem feito, a fazer tudo com amor. E essa experiência de fazer tudo bem feito, essa experiência de fazer tudo com amor, a gente vai experimentando de Deus. A gente vai vendo as capacidades que nós temos, a gente vai fazendo a experiência de se sentirmos amados por Deus também, de amarmos o próximo. Eu sempre falo aqui, né? Cada vez que eu faço uma comida bem feita, eu estou amando os meus irmãos de comunidade, eu estou amando as pessoas que vão sentar à mesa para comer comigo. Então, eu não posso fazer uma comida de qualquer jeito. E essa não é uma experiência só nossa, da vida consagrada. Aí, voltaram. Ai, que bom que deu certo. Tô aguardando o Ribamar para a gente poder continuar. Opa. Ai, que bom que vocês voltaram. Ribamar, volta da questão do jardim que o Padre Léo falava. Que você parou falando da experiência do jardim, né? Que o Padre Léo gostava muito disso, né? Isso. E justamente para dizer que existe um projeto original de Deus para nós, né? E que Deus pensou algo, que Deus sonhou algo para a nossa história, independente da situação que a nossa vida, do rumo que a vida tomou. Então, por isso que o Padre Léo, quando olhava para um filho, uma filha, ele se inquietava por isso, porque ele sabia que ele não era o seu pecado. Nós somos muito mais do que as nossas fraquezas, muito mais do que os nossos pecados. Então, o Padre Léo fez essa experiência de descobrir, a partir da experiência pessoal dele, que Deus tem um plano original, um projeto original que precisa ser resgatado, que precisa ser lembrado, né? Que nós somos muito, o Padre Vicente que gosta de dizer isso, né? Nós somos muito mais do que os nossos olhos podem ver. Então, e o Fernando me deixou aqui, né? O Fernando está aqui, ele conviveu com o Padre Léo. Olha só. Enquanto misericórdia, né? Enquanto acolhimento. Eu estava ouvindo você falar sobre o jardim, né? Eu me lembro como o Léo participava com algumas pessoas até respeitavam. Por exemplo, a gente não planta. Não se planta feijão, se cultiva no jardim. E justamente por isso que você falava sobre a importância de contemplar, porque a planta ela é possível. Então, o filho, ele prepara a terra, ele vai preparar todo o campo, ele vai precisar cultivar aquela terra, vai precisar muitas vezes tocar na terra, ele vai pegar a planta pequena, colocá-la, vê-la desabrochar, para poder todo o ciclo, para nós lembrar do ciclo da pessoa. Essa restauração vai acontecer. Então, tudo isso, o Padre Léo pensou, quando Deus pensou, né? Deus sonhou através do Padre Léo. E graças a Deus, Betânia nos mostra isso através do jardim. Então, quando você ia falando, eu lembrando disso.
Acho que a gente vai vendo assim, né? Da mesma forma que a gente vai cuidando do jardim, cuidando de toda a plantação, porque a gente sabe que plantar não é só plantar de qualquer jeito, mas tem todo um cuidado, né? E ali a gente vai percebendo o cuidado que Deus tem com cada um de nós também. Que Deus vai cuidando e pensando em cada detalhe da nossa vida, da nossa história. Esses dias eu passei por uma experiência muito interessante. Tem uma rosa do deserto lá em casa e chegou num ponto que ela ficou seca. E eu olhava para aquela rosa todos os dias e assim, meu Deus, será que eu matei a rosa? O que eu fiz de errado, né? E eu sou uma pessoa assim, nossa, a paciência é uma virtude que eu estou adquirindo dia após dia, sabe? Mas eu continuei cuidando da rosa. Todos os dias eu colocava ela no sol, porque ela tem que ficar no mínimo 4 horas por dia no sol. Colocava, voltava. E ela pode jogar água uma vez por semana só. E eu continuei cuidando dela. Só que eu não via, assim, possibilidade dela nascer de novo. E eu ia desistir já dessa rosa. Mas eu falei, não vou desistir, eu vou continuar cuidando. E um dia o Maurício, ele cuida assim, ele sabe cuidar bem também de jardim. E aí um dia ele foi em casa e ele falou assim, Bruna, espera, ô santa paciência, né? Porque olha, já começou a dar um sinalzinho. Eu falei, nossa, Maurício, mas eu não estava enxergando. Dele, pois é, a falta de paciência faz com que a gente não enxergue aquilo que Deus quer fazer na nossa vida também. E aí, nossa, isso daí não é só pra rosa, né? Pra minha vida inteira. E eu continuei cuidando com mais amor e esperança. E ela começou a florescer novamente. E hoje eu olho pra essa rosa e assim, meu Deus, que alegria, né? E eu falei, é o processo da nossa história. Muitas vezes parece que a gente vai secando. Vai morrendo a esperança, a alegria. Quantas pessoas talvez estejam nos assistindo e passando por esse processo, que parece que você não vai mais florescer. Ó, o Thiago tá falando que você vai matar alguma coisa aí, Ribamar. Thiago tá comentando aí que você vai matar um bonsai. Eu já vi isso em algum lugar. Então, assim, e a gente vai percebendo que Deus, esse grande agricultor, Deus é esse jardineiro que cuida de nós, né? E faz renascer. Deus é sempre essa fonte que faz renascer e florescer sempre a esperança e o amor em nossa vida, né? Uhum. Ah, foi o Thiago que matou, não foi você, não. O povo comentando, né? Pois é, e o pai fundador não perde a oportunidade para dizer uma palavra, né? Pois é, o teu pai por perto, né? É, o Maurício, ele é assim, com tudo ele nos dá uma palavra. Sabe outra coisa que nos ensina também? A questão do processo. Nosso Deus é um Deus dos processos, né? Nada é instantâneo, nada é fácil. Hoje a gente vê que o mundo prega a instantaneidade. Talvez alguns já tenham até desistido da live, porque para e volta, né? Você não tem paciência para esperar. A gente está acostumado com o instantâneo, com a praticidade, com o prático, com o descartável. Quando a gente olha com a voz, a gente vê que existe um processo que tem que ser respeitado. Então, quantas vezes a gente também, da mesma forma que a gente quer um mundo mais prático, essa praticidade, a gente faz isso com a gente também. Não respeita o nosso processo, não respeita o nosso tempo, né? A gente quer que as mudanças aconteçam do dia para a noite, né? E tem coisas em nós que levam tempo para ser moldado, para ser transformado, para ser curado. Quantas vezes eu disse isso para um filho esses dias, né? Que ele passou 10 anos na dependência química, né? E aí ele estava me contando que estava muito triste, tudo que recaiu, e da outra vez ele passou 10 meses, né, em Betânia. E aí, se a gente vai fazer um paralelo, foi 10 anos na dependência química, né, e 10 meses na vida nova. Olha a diferença, né? Existia toda uma história ainda para ser curada. Né? Por que a gente tem pressa de que Deus faça na instantaneidade? Né? Se às vezes a minha vida, se eu levei 10 anos levando a vida naquele ritmo, não vai ser fácil. Né? Tem coisas que o corpo já está acostumado, a mente já está acostumada. Então, o processo de mudança ele também é demorado. Então, olhar para a planta nos ensina a respeitar o nosso processo. Né? Tem coisas que eu gostaria de ter mudado e que eu ainda não dei conta. Né?
E aí tem que confiar na misericórdia de Deus. Né? Aí eu lembro, quando você falava, né, que às vezes a gente acha que não é capaz, que não vai dar conta, né? Tem aquela música do Padre Fábio de Mello, né? Ele diz assim: tens o dom de ver estrada onde eu vejo o fim. Às vezes a gente olha e acha que é o fim, porque nossa, parece que está longe demais, parece que a gente não andou nada, parece que a planta não vai para frente, essa rosa não vai dar flor, né? E aí é a hora de a gente deixar de olhar com os nossos olhos e tentar olhar com os olhos de Deus. Aquele que conhece o projeto original, daquele que sabe até onde nós podemos ir, daquele que vê a estrada quando nós vemos o fim, daquele que é a própria estrada, é o caminho, né? É assim que ele se revela também a nós, né? Como caminho, verdade e vida, vida plena, vida em abundância. E o Evangelho, né? Jesus fala assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa vida que Jesus quer nos dar, como eu já falei, não é uma vida qualquer. Mas Jesus, ele vem para nos dar, ele continua soprando em nós o sopro da vida, para que a gente volte ao projeto original. A gente muitas vezes vai saindo do plano de Deus. E quantas pessoas me questionam isso, mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu não enxergo, eu não vejo. Eu sempre falo assim, que a gente precisa olhar para nós com o olhar da fé também. Olhar para nós com o olhar que Deus olha para nós, esse olhar de amor, esse olhar que nos torna capazes de ser uma pessoa melhor. Eu vejo assim que hoje em dia as pessoas perderam essa capacidade de quererem ser boas, de querer ser melhor. A gente vai se acostumando com a falta de amor, com a falta de bondade. E eu me lembro que nós acompanhamos uma menina que ficou também muitos anos na dependência química. E ela não conseguia se sentir amada. Ela era desconfiada, ela falava assim: a forma como vocês cuidam de mim me irrita. Aí eu falava assim: mas sabe por quê? Você não está acostumada mais a ser amada. Você está tão acostumada com agressão, com grito, com discriminação, que quando a gente te ama, você fica assim, você não está acostumado com isso, por isso que te irrita. E aos poucos ela foi vivendo esse processo do amor, de deixar ser amado. Então muitas vezes também na nossa impaciência, na nossa falta de fé, Deus quer nos amar, Deus quer nos acolher, mas a gente trava, né? A gente não deixa Deus nos acolher como um pai. E Deus está vendo, Ele tem um futuro pela frente, Ele tem um caminho a percorrer conosco, né? Deus não nos abandona nunca. Mas muitas vezes a gente não quer enxergar. Então é necessário também, eu me lembrei agora de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Dizia assim que muitas vezes ela chegava na capela e a oração dela era assim: Jesus, eu só quero ser amada por Ti. Então essa muitas vezes é a nossa oração também, né? De abrir o nosso coração para que Deus possa realmente nos amar. E claro que Deus não nos ama com um amorzinho qualquer, mas nos ama com esse amor real, pleno, para que a gente tenha a vida plena. Nos ama com esse amor para que a gente consiga voltar ao plano original de Deus. Para a gente poder ver, para a gente conseguir sair do vitimismo, para a gente conseguir sair dos nossos medos, para a gente conseguir sair do nosso orgulho. E aí a gente vai fazer esse processo em saída, de sair de nós mesmos para irmos em busca daquilo que Deus quer. O Maurício sempre fala assim, que conversão não é você deixar alguma coisa, mas você tem que deixar e ir para outra coisa, tem que colocar algo no lugar. Então a gente vai deixando alguns costumes, alguns hábitos, a gente vai deixando certas coisas e vamos preenchendo com amor, com a misericórdia, com a graça de Deus. Porque senão também a gente vai se esvaziando. E a gente fala assim, Deus vai tirando de nós os excessos para que a gente possa se encontrar com essa originariedade que Deus tem para cada um de nós. E eu quero só falar assim que não é só para nós, né, Ribamar, consagrados, mas esse é um processo para todas as pessoas, para todos os cristãos, né? Sim, sim. E às vezes a gente vê isso tão potencializado que um dos traços do nosso carisma, né, isso que eu digo, a dificuldade em deixar-se ser amado, em acreditar nesse amor, que uma das formas, um dos meios que a gente tenta demonstrar isso para o filho, é fazendo com que a manutenção da nossa casa seja toda voltada pela providência de Deus.
Ou seja, nós não cobramos o acolhimento dos filhos. E por que que não cobramos o acolhimento? Para que depois ele não compreenda, né, que eles estão me amando assim, eles estão cuidando assim de mim porque estão sendo pagos, né? Porque eu estou pagando por isso. Não, nós fazemos isso porque nós acreditamos no amor. Acreditamos que o amor transforma. Acreditamos em você, né? E não só nós, as pessoas que contribuem também com a obra, né? A pessoa que está lá na sua casa, que vem trazer uma doação, um café, por que que ela traz? Porque ela acredita em você. Porque Deus está agindo na vida dela, transformando a vida dela, e esse Deus é real. A tira da casa dela e traz aqui para ofertar o pouco que tem, né? Então, até essa dinâmica do viver da providência é para mostrar o quanto nós somos amados, né? Senão a gente vai esquecendo, né? A gente vai esquecendo, a gente tem dificuldade, e esse amor nos impulsiona a dar uma resposta diferente. Você disse que a moça, ela ficava constrangida, né? Meu Deus, quantas vezes eu vi isso, né? Uma das nossas regras de vida aqui, né, é não discutir. Nós rezamos isso no texto de Betânia, né? Pedindo a graça de não perdermos tempo com discussões inúteis. O mundo está acostumado a querer ter a última palavra, a falar sempre, a ter razão. Então, quando fala esse negócio de ter razão, eu já me lembro dele. Ele tinha razão ou não tinha razão? E mesmo com a razão, ele foi para a cruz, né? Então, o mundo tem muito disso, né? Do querer ter a última palavra, do querer ter razão. E em Betânia, uma atitude concreta de amor é não perder tempo com discussões. Meu Deus, e quantas vezes eu vi pessoas sendo desconcertadas com isso? A pessoa vem com a cabeça fervendo, vem com 4 pedras na mão, e aí fala e pensa que você vai revidar do mesmo jeito, e de repente você responde com serenidade, com sorriso, né? Quanto desconcerta? Porque a gente está acostumado já com a agressividade, com querer resolver as coisas, né? A famosa frase, né? Eu não levo desaforo para casa. Quem nunca ouviu isso, né? Jesus levou o desaforo no ombro, né? E ofereceu a outra face. Então, esse amar em atitudes concretas, né? Em agir com posturas diferentes. E é no dia a dia. Porque senão a gente fica falando de amor e parece uma coisa muito distante, muito, né? No campo do sentimento, né? Não, Deus é real. Deus é concreto, né? Então, quanto mais a gente vai caminhando com ele, a gente vai descobrindo o quanto ele é real. Né? Sim. É assim, amizade, intimidade. Deus nos ama na nossa realidade concreta mesmo, do nosso dia a dia. E nós podemos amar também você, né, que tem uma família, que está nos assistindo, você que é mãe, que é pai, que é filho, nós, enquanto consagrados, nós vamos amando o próximo em experiências concretas, porque o amor de Deus, ele se encarnou em nós. Eu falo assim, cada vez, a hora que caiu a live de vocês, eu estava falando assim, que, por exemplo, quando eu faço uma comida, nesse fazer a comida, eu tenho que colocar amor, que é a forma de amar aqueles que estarão comigo. Quando eu estou recolhendo uma roupa, por exemplo, e dobro, que não é minha, mas de uma outra irmã, eu estou amando também. Quando a gente faz esse processo de escutar o outro, de não querer ter a razão, a gente sabe, né, que muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente quer ter razão também. Mas quando a gente consegue fazer esse processo, né, de não mais querer ter razão, de saber relevar as coisas, de ouvir também. Hoje a gente estava tomando café da tarde e aqui na comunidade é assim. Tem alguns que falam demais, como eu, e tem outros que não gostam muito de falar. Aí eu perguntei assim, né, para uma das minhas irmãs, é muito difícil falar com a gente de manhã? Porque assim, de manhã tem alguns que não querem conversar. E aí tem alguns que gostam de conversar, né? Então a gente tem que encontrar esse meio termo. E a gente dizia assim, a gente tem que aprender a ceder. Nem todo silêncio, mas também não acordar e já falando o tempo inteiro. Eu tenho que falar, mas eu também tenho que aprender a ouvir o que o outro tem a me dizer. Então a gente vai aprendendo, né, nos desafios do dia a dia, a amar também quando a gente vai cedendo. Quando a gente vai também acolhendo aquilo que o outro tem, né? E assim a gente vai aprendendo com as diferenças um dos outros.
Eu não tenho dúvida, Bruna, de que Deus é simples. Quem complica somos nós. Verdade. E digo por experiência muito pessoal, né? Deus é simples e a gente é que complica. Né? Esses dias eu estava acompanhando uma pessoa que talvez esteja até assistindo a live, e ela falava disso, né? Ela passou pela experiência agora, por conta da pandemia, de não poder mais ir em missão, de não poder mais acompanhar as pessoas que ela acompanhava. Né? Isso foi causando uma certa depressão, sabe? Uma tristeza, um desânimo. Né? E eu dizia para ela, olha, hoje o seu campo de missão é sua casa. Né? Você tem um esposo, seu esposo, né? No café que você vai preparar, no almoço que você vai fazer, para você ser amado nisso. Deus está te dando a graça de dentro desses cômodos aí que você mora, de ser mais ainda uma missionária, de amar, de cuidar, de ter uma palavra que levante, que anime, né? De ser alguém que traz esperança. Porque senão a gente acha que a gente complica as coisas, né? Parece que ser missionário é sair, é ir, e muitas vezes o ser missionário é dentro da própria casa, e na maioria das vezes é na própria casa, né? Porque é ali que as pessoas nos conhecem, no nosso melhor, no nosso pior, né? Quantas vezes na igreja a gente ainda consegue sustentar uma máscara, né? E eu digo isso por experiência pessoal, né? Meu Deus, quantas vezes ia para o grupo de oração, chegava lá, era uma coisa, quando era em casa, tratava mal os meus, né? Ou seja, em casa não. Em casa todo mundo me conhece, né? Sabe dos meus defeitos, sabe também do meu potencial, porque convive comigo. E Deus trabalha na verdade. Deus só trabalha na verdade. Ser uma coisa que eu não sou, Deus não tem como trabalhar. Atrás de me mostrar, eu sou isso mesmo, mas vamos lá, vamos correr atrás daquilo que precisa ser moldado. Deus vai fazendo em nós, né? Veio que oração para a gente não se perder na hora. Eu fiquei assim, quanto tempo será que a gente tem? Acho que a gente tem ainda uns 10 minutinhos. 10 minutinhos? Se eu estou enxergando então bem aqui no relógio, é isso. Acho que a gente tem uns 5 minutos, na verdade. Vamos rezar, então? Vamos. Quero, antes assim, já agradecer, viu, vocês, a disponibilidade, todos que estão aí. Com certeza foi uma partilha, assim, muito rica para nós, né? Desse amor concreto. Para, assim, vida plena é isso, né, Ribamar? É deixar ser amado por Deus e ser conduzido por esse amor. A gente recebe o amor de Deus de uma forma tão profunda que a gente não pode guardar para nós, que a gente tem que externar esse amor. Então, viver a vida plena é viver essa experiência de intimidade com Deus, de nas coisas concretas, nas coisas simples do nosso dia a dia, a gente conseguir dar ao outro aquilo que nós temos de melhor também, que é esse amor, esse perdão, essa misericórdia, essa graça que a gente recebe de Deus a cada dia. É verdade. Quero convidar você, convidar quem nos acompanha de casa, a pedir esse amor de Deus. A palavra nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse Espírito Santo que nós clamamos desde o início dessa live, é esse Espírito Santo que renova em nós a força do amor. Vai pedindo, convida o Espírito Santo a derramar essa porção do seu amor sobre nós. Deus nos ama. Deus quer nos amar. Deus quer nos ensinar a amar com o seu amor eterno. Cantemos isso. Deus me ama. Deus me ama. Sou amado. Ser Deus me ama. Deus me ama. Ser amado. Ser Caiu de novo, gente, mas agora caiu porque acabou, mas
Vou ver se eles estão aqui ainda para eu conseguir chamá-los para a gente poder se despedir e finalizar com a nossa oração. Na hora que vocês entrarem, de novo, me dá um joinha aí que eu chamo vocês para a gente poder encerrar com a nossa oração. É que tava toda hora, né, caindo, assim, voltando, acho que a gente se perdeu um pouquinho no horário. Mas vamos... Ok, vamos esperar. Entra aí de novo, que daí eu já te chamo, para a gente poder começar de novo. Aí voltou. Falei, vou chamar de novo para a gente poder terminar com a nossa oração. Vamos continuar cantando então? Deus me ama. Deus me ama. Pedindo a força desse amor eterno sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. Pedindo que o Senhor restaure em nós as forças de amar. Aqueles que estão cansados. Quantas vezes nós nos sentimos cansados? Parece que já fizemos tanto. Não respeitamos nosso processo. Nos cansamos de cuidar de nós, de cuidar das outras, de cuidar da missão. A força do amor é restauradora. Deus me ama. Deixe-me amar. Sou amado. Seu amor é eterno. Deus me ama. Sou amado. Seu amor é eterno. E é isso, né? Deus nos ama sempre, com amor eterno, confia em nós e nos acolhe. Então, nós queremos agradecer a todos que participaram conosco, aqueles que foram fiéis, perseverantes, né? Que não desistiram dessa live. Que Deus abençoe e abençoe vocês também, que espero que assim que toda essa pandemia passar, com certeza contem conosco. Estaremos novamente juntos na evangelização. E em Curitiba já é um pouco mais longe, né, Ribamar? Mas a gente, em Lorena, a gente vai continuar participando. Mas quem sabe, né? Um dia a Providência nos ajude a conhecer aí o Recanto também. Vamos deixar nas mãos da Providência que ela dá um jeito, né? Verdade. Mas que Deus abençoe. Quero agradecer a vocês, agradecer a todos que acompanharam. Né? Eu vi que bastante gente lá do Piauí entrou, os conterrâneos lá, a cabeça. A live foi longe. Olha só que legal. Deus abençoe e muito obrigado. Eu que agradeço também, que Deus abençoe e que vocês continuem cada vez mais fiel, porque o mundo necessita desse carisma Betânia. Estamos em oração, né, por todo esse processo do Padre Léo. Sei que o mundo necessita do carisma Alicerce também. E juntos a gente vai fazendo com que o mundo vá descobrindo e vai experimentando dessa providência, desse amor inesgotável de Deus, né? Então, estamos juntos na evangelização. E boa noite, muito obrigada ao pessoal. E assim, Ribamar, queria fazer um outro convite. A gente está fazendo o nosso canal no YouTube. Então, é Comunidade Católica Alicerce. Então, nos ajude aí, pessoal. Se inscreva lá no nosso canal, porque a gente precisa chegar nos 1000 inscritos, né? Para que a gente possa transmitir por lá também. E vocês aí de Betânia também, ó. Quem não se inscreveu, procura lá para nos ajudar. Sim, temos o canal também da comunidade. Se inscreva no canal. Também segue o Instagram da comunidade. Tem o oficial @comunidade Betânia, né? E vai acompanhando um pouquinho da nossa vida, né? Da nossa missão, e é um jeito da gente estar em contato também, né? Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Amém, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.